Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Ainda estamos passando um momento complicado, de muitas incertezas, de muitas pessoas que desencarnaram pela doença, mas temos que manter a confiança no amor e na misericórdia de Deus, mesmo em alguns momentos, especialmente quando a doença bate na nossa porta, nas pessoas que amamos e que muitas vezes elas retornam à pátria espiritual. Isso nos abala muito, mas temos que ter uma certeza. Todos nós, ou todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual pela enfermidade, é porque chegou o momento. Ainda não compreendemos, ainda ressentimos, ficamos tristes, é normal isso. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista: tudo está no controle de Deus. Então, parafraseando aí o que o nosso irmão Jonatas falou numa das últimas palestras que ele fez aqui na nossa casa, né? E ele disse isso: se eu desencarnar do Covid, meus irmãos, é porque chegou o meu momento. E é uma realidade. Então, meus irmãos, vamos manter a nossa serenidade, vamos manter a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus, porque todos nós estamos amparados e todos nós estamos cumprindo os desígnios de Deus. Vamos então fazer uma leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: coisas terrestres e coisas celestiais. Se vos tenho falado das coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? São palavras de Jesus que estão em João, no capítulo 3, versículo 12. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é trazer conhecimentos sensacionais ou extemporâneos, mas de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhe a marcha para a espiritualidade superior. Então, meus irmãos, esses comentários são até, de certa forma, os que fazem, até por uma forma de desconhecimento, né? E aí a palavra ignorância, mas não
no caráter ofensivo, mas do desconhecimento. Porque nós temos várias provas de que a espiritualidade trabalha muito. E nós tivemos aqui na nossa casa um estudo com o nosso irmão Paulo César Frutuoso, que é um médico, é cirurgião, é uma pessoa respeitada, é professor na área da medicina, é uma pessoa muito respeitada na sua área de atuação como médico e que vivencia há 40 anos experiências em que os médicos desencarnados auxiliam a trazer a cura, a trazer novas ferramentas ou a orientar os médicos encarnados. Então, aqueles que falam, por que o cientista não vem para ajudar? Quem falou que não vem para ajudar? É porque nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, meus irmãos. Todos aqueles que se prepararam ou foram preparados, tiveram oportunidade e se dedicaram à ciência, ao trabalho humanitário, de alguma forma, ao socorro de nós ainda espíritos atrasados e que já voltaram para a pátria espiritual, continuam trabalhando e trabalhando muito, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo está sofrendo esse abalo pela enfermidade. E vocês não tenham dúvida de que a espiritualidade está trabalhando como nunca. Mas nós ainda não enxergamos com os olhos da carne. Mas temos que ter essa certeza. Então, esses questionamentos que muitas pessoas ainda fazem, e que o Emmanuel trouxe uma passagem de Jesus, quando ele fala que muitas vezes a gente não quer acreditar naquilo que a gente enxerga, como é que a gente vai acreditar naquilo que a gente não enxerga? Então, que a gente possa ter essa certeza de que nenhum de nós está desamparado, de que os cientistas da espiritualidade, os médicos da espiritualidade, os profissionais da saúde que estão na pátria espiritual estão trabalhando muito por todos nós que estamos vivendo esse momento de desequilíbrio, de fragilidade por uma enfermidade que abalou o mundo. Então, meus irmãos, vamos manter sim a confiança e a fé na misericórdia de Deus, nosso Pai. E agora, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado, Pai, por mais esse dia que tivemos a oportunidade de vivenciar com alegrias ou com tristezas, com felicidade ou momentos de sofrimento, mas Deus nos permitiu que pudéssemos chegar ao final do dia, que tivéssemos força para vencer esse dia, ainda que não tenha sido um dia fácil. E Deus vai nos oferecer amanhã um novo dia, um novo amanhecer, com novas esperanças, com a renovação das expectativas e as possibilidades de vencermos as nossas limitações e as nossas dificuldades. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por estar conosco nessa reunião, por estar conosco todos os dias e por ser o médico dos médicos e por ser o nosso governador do planeta Terra. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, por tantos anos trabalhando nessa casa de Deus, que abraçou com tanto amor e carinho. Muito obrigado pela sua dedicação e obrigado a toda essa legião de espíritos desencarnados que trabalham com tanto amor em benefício de todos nós encarnados e desencarnados. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe. Pedir a espiritualidade amiga que possa intuir, que possa inspirar, que possa estar auxiliando a nossa querida irmã Regina Soares, que fará uso da palavra nessa noite, para que ela traga a cada um de nós aquela palavra que nos fortalece a fé, que nos esclarece as nossas dúvidas, que consola os nossos corações. E assim, Pai, com nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus,
Em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa querida irmã Regina vai nos trazer aí o estudo da noite. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. E além da paz de Jesus, com certeza, Ele nos traz e nos dá a cada dia esperança através dos nossos irmãos encarnados e até dos desencarnados que sempre nos apoiam e muitas vezes a gente não percebe. Jesus está conosco quando Ele, durante toda a sua passagem aqui na Terra, praticou muito a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Ele ficou preso na cruz por amor a todos nós, se colocando nos nossos lugares para que a gente mais tarde pudesse ter uma vida melhor. Então, se colocar no lugar do outro é empatia. E o amor, que a gente não precisa nem explicar. Então, hoje, com esse início, eu trago esse tema aí, juntos somos mais fortes. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu venho observando ao longo desses mais de um ano e meio, né? Abriu mais 1 ano e 3 meses, que a gente vive toda essa situação e não tem como não falar no momento que a gente vive, né? Com tantas situações extremamente graves e desafiadoras que acontecem no Brasil e no mundo, não só em função da pandemia, da Covid, mas de tudo de um modo geral. E eu observo nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, como nos nossos grupos, no grupo geral de amigos de aprendizes do bem, no grupo específico dos trabalhadores, nos grupos de famílias e de amigos, em grupos de trabalho que eu também estou, como que essa rede de apoio tem feito bem para pessoas que inclusive estão em momentos críticos do seu pensamento, da sua saúde mental, né? É muita gente em depressão, é muita gente ficando doente porque a imunidade baixa e porque você está mal e você chora por qualquer coisa e você se irrita por qualquer coisa e você briga por qualquer coisa e você se encolhe dentro de casa, no seu quarto, numa melancolia, numa questão por qualquer razão. E como Deus opera o homem pelo homem, às vezes você abre um grupo assim, ao acaso, né, que não existe acaso, e você vê aí uma frase, uma palavra, uma foto, ou então alguém que está numa situação milhões de vezes mais difícil do que a sua. E aí você vê e com a questão do pensamento e da fé, né? De pensar em Jesus, de pensar na espiritualidade, de pensar no teu anjo protetor, como que a gente melhora, né? E abrir o Evangelho, abrir o Livro dos Espíritos, abrir uma fonte viva, abrir uma ceifa de luz, abrir qualquer coisa, ou algum mini estudo, alguma mini live no YouTube, no Instagram, mesmo que não seja ligado ao espiritismo cristão, kardecista, que é o que a gente estuda, Kardec, mas tem muita gente, tem milhares de pessoas no mundo inteiro trazendo mensagens para que a gente possa melhorar o nosso ânimo e o nosso pensamento, né? Então, juntos somos mais fortes. Eu fiquei pensando, né? Como sempre eu fico pensando o que eu vou trazer para não repetir. Vou repetir, né? Eu falo às vezes com o Giovanni e com a Rosa. Mas eu acho que a gente precisa reforçar alguns conceitos, alguns sentimentos,
algumas ações que são importantes para a gente nesse momento. Então, juntos somos mais fortes. O título me veio porque a gente usa essas figurinhas, né? Juntos somos mais fortes nas orações, nas nossas orações diárias. Juntos somos mais fortes quando um precisa da ajuda do outro, seja por uma coisa material ou por alguma coisa que esteja incomodando dentro do peito. E às vezes você acha, né, alguém te liga e preciso conversar. Eu falei, mas será que, né, eu sou a pessoa mais indicada para falar alguma coisa, né? Quantas vezes a gente já se pegou assim, sentindo, será que eu sou capaz disso, né? Porque esse assunto dessa pessoa é tão sério, e aí eu vejo as bobagens que me preocupam, né? Então a gente tem que agradecer a Deus, a toda a espiritualidade, a Germano, com toda a sua equipe, com o Dr. Bezerra, com tudo, todas essas egrégoras, todos esses grupos que estão cercando o nosso planeta azul lindo, sem medir esforços para melhorar, e a gente precisa ajudá-los, né? Então, a gente vai falar de esperança, e Jesus sempre trouxe esperança para a gente. É só a gente abrir o Evangelho, abrir o Livro dos Espíritos, abrir qualquer livro aí que traga histórias sobre ele, a empatia e o amor, né? A gente vai falar desses 3 questões aí. Primeiro vamos falar da esperança. Esperança das aflições, né? A gente vive sofrimentos, aflições e que fazem parte da vida e mais do que nunca agora, né? Porque é alguém que você sabe que está doente, seja com Covid ou não, é alguém que perdeu a sua renda, ou diminuiu, ou perdeu o seu emprego. A gente tem visto muito mais gente nas ruas, né? Dormindo nas ruas, vivendo nas ruas. Então isso tudo traz uma energia e traz uma aflição, né? Então, se a aflição nos alcançar, que ela possa produzir a paciência, porque é uma coisa que eu falo, em primeiro lugar a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Com o que a gente sente. Não é que a gente vai ficar sentindo aquilo dias, semanas, meses, mas se permita ter um momento de tristeza, de choro, de raiva, de indignação, mas observa, olha para dentro de você, né? Eu sempre levanto a bandeira do autoconhecimento. Quanto mais a gente respira, interioriza, procura entender para que eu estou sentindo isso, qual é a razão. Por que eu me indispus um pouco com meu filho, com meu pai, com meu vizinho, com meu sobrinho, com meu tio, com meu amigo do trabalho? Por que hoje eu estou assim tão irritada, né? Então, primeira coisa, vamos ter paciência com a gente mesmo, para que essa paciência, né, para que quando a gente entende a paciência, né, a gente consegue se revigorar. Ver se eu consigo explicar como eu me sinto, me fortalecer, e aí a gente vai orar, a gente vai pensar, vai ler alguma coisa positiva e vem assim um ânimo, e aí esse ânimo é a esperança que a gente produz de dentro da gente. E a nossa fé e a esperança está em Deus, porque Ele é que entende, sabe o que a gente precisa. A gente veio com um contrato para passar, e a gente já sabia que a gente ia passar por toda essa questão de pandemia, né? Para que o mundo, para que as pessoas melhorem, né? E eu espero sinceramente que todo mundo melhore um pouco e muito, e aprenda, para que a gente não tenha outras situações mais sérias mais tarde, né? E Deus está no comando. A gente sempre fala uma frase tão conhecida: não cai uma folhinha mínima, né? Não corre um vento que Ele não saiba e que Ele não permita, porque tudo que acontece é justo,
por mais que a gente ache que seja injusto. É bem, às vezes é irracional entender isso, até porque somos seres imperfeitos, estamos no planeta para melhorar, então é bem desafiador entender isso, né? Por isso que é importante assistir esses estudos, por isso que é importante ler, por isso que é importante entender para que tudo isso acontece. Então a nossa fé e a nossa esperança está em Deus, porque Ele dá aquilo que a gente consegue suportar, não tem como. E o Espiritismo nos dá subsídios para que a gente compreenda melhor essa questão da esperança. De onde vêm esses subsídios? Dos estudos, do Evangelho, decodificado por Kardec, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, do Céu e Inferno, de tantos livros psicografados por Chico, Divaldo, com os seus maravilhosos mentores, Emmanuel, Joana de Ângeles e por aí vai, né? Com tanta gente que escreve tanta coisa, com tantos irmãos aí, palestrantes maravilhosos, éticos, amorosos que a gente tem, que a gente assiste. A gente teve um congresso agora, né? No final de semana que passou, tão edificante. E o Espiritismo tem essa perspectiva da esperança, que é uma força inovadora. Por que tem essa esperança? Porque a gente crê na vida futura, na imortalidade da alma, né? Que faz a gente conseguir entender um pouco melhor todos esses desafios e essas dificuldades que a gente passa diariamente, que a gente está enfrentando, né? Conosco, que o nosso espírito está enfrentando, porque é um processo evolutivo. Tudo isso é um processo evolutivo e a gente sempre fala isso. A gente vem falando isso, não só eu, como vários outros irmãos que aqui vêm, né, humildemente estudar um pouquinho e conversar com todos vocês. A gente está no processo evolutivo por meio das nossas reencarnações, né? Então, às vezes, se vão pessoas tão jovens, né, de forma tão violenta, que se você parar para analisar as estatísticas, de repente, se fizer uma estatística agora, pode ser que esteja morrendo mais gente de forma violenta, aí em assalto, em emboscadas, em feminicídio e em várias situações até do que pela própria Covid, que com as pessoas se vacinando, mesmo não sendo o ideal, tem diminuído, né? Então é a lei da causa e do efeito. Essa lei rege o nosso destino, rege a nossa vida e a gente compreende pelas nossas experiências de reencarnação, que a gente é responsável pelos nossos atos, porque a gente tem a liberdade, a gente tem o livre-arbítrio. Somos livres na hora da semeadura, mas a gente é responsável pra caramba na hora que a gente vai colher. A gente pode plantar o que a gente quiser. Rosas, frutas, legumes, verduras, amor, ódio, destemperança, exageros em várias áreas. Depois você não pode reclamar do que você vai colher, porque você vem para melhorar, mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser aqui. E se você não percebe, né, que tudo que você começa a estudar e começa a entender, né, seja na Bíblia, seja no Evangelho segundo Kardec, seja em qualquer livro religioso, ao Corão, em qualquer coisa, se você não entende aquelas lições que são universais, que estão em todos, né? O amor, a caridade, a solidariedade está em todos. Mesmo que, de alguma maneira, alguns não concordem com algumas situações, né? Mas a gente é responsável na hora da gente colher. Aos poucos a gente compreende as dores, os sofrimentos que são das nossas próprias ações. A ação tem reação, seja agora ou sejam coisas do passado, né? E que são oportunidades, são presentes, são oportunidades de ouro, né? Para a gente aprender, seja por uma prova ou por uma expiação. A paciência, quando você tem algum irmão que está num momento de desespero e que pede a sua ajuda, para que pelo menos você o ouça,
A paciência quando você encontra uma pessoa na rua que te pede uma comida e que te pede uma ajuda. A paciência quando algum dos nossos familiares, principalmente os mais próximos, filhos, marido, namorado, irmão, tia, tio, avó, se irritam, né? São provas e a gente precisa entender que a gente precisa respirar, por mais que a gente não esteja bem, mas se veio naquele momento, é uma prova para que a gente possa mostrar o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa caridade e o que a gente vai falar depois, a nossa empatia. Né? Então, a gente está vivendo muito mais momento até de prova, né? Quando você tem essas situações que chegam até você por alguém que precisa de até alguma ajuda material, de uma indicação, de uma orientação, de um abraço, quando é possível, né? Abraçar. E no Evangelho, lá em Romanos, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, por tudo que está escrito, né, na Bíblia, nos livros, para que a gente tenha esperança. Isso está em Romanos, capítulo 15, versículo 4, eu acho. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Está em Coríntios, né, 13:13. Então, é isso que a gente precisa ter. Entre a esperança, a empatia e o amor que eu trouxe para a gente estudar hoje, ouvir hoje, são três sentimentos importantes. Mas o amor, ele é incondicional. O amor de Cristo preso na cruz, sofrendo, foi o amor dele por nós. E lá em Emanuel, no Vinha de Luz e Fonte Viva, eu peguei umas partezinhas, né? Aguarda as surpresas do tempo. Quando começou a pandemia, tudo foi uma surpresa, né? Agindo sem precipitação. Vamos aguardar, vamos ter cautela, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Não te esqueça de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Está em Fonte Viva, no 103. E o outro, que está no Vinha de Luz, Jesus espera por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Isto é para esse momento. É preciso evitar o pessimismo, né? Eu sempre falo, e quando eu falo, eu interiorizo, porque como somos seres humanos aí imperfeitos, né? Como a gente sempre fala, tem horas que pensamentos ruins vêm. E aí às vezes dá melancolia, dá tristeza, dá choro, né? Mas aí a gente tem que sair dessa energia, né? Sair dessa energia, porque Jesus está ali trazendo o amor, trazendo a esperança, trazendo a alegria, trazendo para a gente perceber que a gente pode ter aqui momentos felizes, momentos bons, né? E confiar no divino poder que nos dirige. E aí eu vou pegar aqui uma publicação do nosso querido irmão Cristiano, que ele colocou hoje pela manhã. Eu vou achar aqui rapidinho, que eu achei que tem, eu li ainda agora, e eu achei que tem tudo a ver com essa parte, né? Essa parte. A gente tem um projetinho, né? Momentos de reflexão, onde ele coloca alguma coisa de manhã, eu coloco à noite, e tem a ver com essa passagem do Vinha de Luz. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos, vacinas, remédios, sejam quais forem, não passará de medida em trânsito para a inutilidade.
Então, se a gente não tiver vigiar, orar e vigiar os nossos pensamentos, né, não adianta a gente tomar, tá com dor de cabeça, vai tomar um remédio, pode ser que passe, daqui a pouco ela volte. Né? Então, é confiar naquilo, né? Ter o pensamento positivo, confiar, evitar o pessimismo, para que a gente possa ter a mente mais saudável, porque é uma conexão de corpo, mente e alma. A gente precisa cuidar da nossa carcaça, do nosso corpo físico, se alimentar bem, praticar exercício, fazer alguma coisa, 15 minutos no dia, além de todas as atividades que a gente tem, que nos tragam prazer, para que a gente possa liberar endorfina, para que a gente possa trazer o hormônio da satisfação e da felicidade para dentro da gente, seja uma leitura, seja cantar, seja ouvir uma música, seja dar uma volta na rua, né, com toda a segurança que é devida, seja ler uma página de um livro, seja cozinhar, seja conversar com alguém, mas é preciso que a gente separe pelo menos 15 minutos do nosso dia para a gente oxigenar, fazer alguma coisa por nós, cada um de nós, que nos dê prazer, que a gente goste, para a gente poder afastar esse pessimismo que com certeza permeia na grande maioria nas situações, com N situações que são como flechas que vêm para nos desequilibrar. E aí eu trago o verbo esperançar, porque eu já falei que eu sou fã do Cortella, né? Não tem jeito, né? Desse filósofo, professor, escritor. A vida é de fato muito curta para ser pequena. Segundo o grande pensador da educação, Paulo Freire, né? Um grande educador maravilhoso, é preciso ter esperança para chegar ao inédito, viável e ao sonho. Cuidado! Há pessoas que têm esperança do verbo esperar, né? Que ficam lá sentados à beira do caminho e não querem agir. Esse grande educador e filósofo, Paulo Freire, fala da esperança do verbo esperançar. Esperançar eu espero que... Esperar né? Eu espero que dê certo, né? Espero que aconteça, espero que resolva. E se você analisar isso, é como se você estivesse sentado de braço cruzado. Eu espero que dê certo. Não, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não, vamos esperar. Se ninguém fizer nada, a gente de repente faz aí um movimento para ajudar, né? Para melhorar, para explicar que é importante usar máscara, que é importante isso, aquilo. Mas esperançar é ir atrás. Não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Então eu pergunto, né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? De diferente, para exercitar teu cérebro, para que você tenha essa esperança, para que você tenha motivação, para que você realize. Então, Cortella fala muito de Paulo Freire e é muito importante para a gente fechar essa questão da esperança, essa mensagem, né? Esperançar é ir atrás, não é desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. E é isso que a gente precisa fazer. E é isso que me deixa muito contente, e é isso que eu vejo dentro do SEAB, porque a gente não parou com com toda essa crise. A gente criou oportunidades, né? A gente tem o grupo, um apoia o outro, um ajuda o outro, juntos somos mais fortes, temos os estudos, temos o estudo do Livro dos Médios, temos o momento de reflexão, temos o nosso bazar online, temos ajudado muitas pessoas, a gente não parou. Não é porque a casa não está aberta que vai parar, né? Continuamos terça e quinta com a nossa força nas nossas orações, que cada vez aumenta mais, mas cada vez mais pessoas têm conseguido ficar bem e melhorar. Então isso é que é importante, nós estamos no verbo esperançar, com toda certeza. E aí a gente vai falar um pouco de empatia. Empatia, eu tirei isso da internet, do Instagram de Gabriela Freitas.
Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeito diferente dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você é também fácil para o outro, né? Então, respeitar o espaço e o tempo de cada um, não julgar. Jesus mostrou isso o tempo todo para a gente e continua mostrando. Então, empatia é a recepção do outro, é como você repete o outro, é como você ouve o outro, como que eu recebo o outro, como que eu sinto o outro. É a gente se colocar no lugar do outro, né? E tem uma frase célebre: calçar o sapato do outro, mas com cuidado, porque eu jamais serei o outro. A humildade acompanha a empatia. A gente tem que estar aberto para a escuta, para que a gente se coloque no lugar do outro. Quando alguém vem com uma situação, quando alguém vem com uma reclamação, quando alguém vem com 300 pedras na mão e quer brigar e quer discutir, a gente precisa, com os ouvidos da girafa, porque na comunicação não violenta a girafa é o símbolo, porque ela tem umas orelhas enormes, é o escutar, o saber ouvir. Na empatia é sem rotular, sem julgar. Isso tudo está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está no respeito ao ser humano, está nas ações de Jesus, né, de toda a espiritualidade, porque você pode acolher aquele irmão, sentir aquele momento dele, mas você não pode tomar aquilo para você, porque você não é ele, não é o outro, as pessoas são diferentes, né? Por isso o eixo da empatia é o eixo da conexão, é você se conectar com o outro, você entender e ajudar, ver o que você pode ajudar dentro do seu limite, porque tem momentos que não dá e a gente não pode sofrer porque não conseguiu ajudar, a gente não pode sofrer, sentir a dor do outro, mas com uma distância, porque você não é o outro, você não vai conseguir sentir o que o outro está sentindo. Você vai ajudar de uma forma racional, porque você está de fora e você está percebendo, você não está muito envolvido, vamos dizer assim. Às vezes a gente se envolve, né, emocionalmente numa situação e não consegue nem resolver. Por isso que um psicólogo não pode atender parentes e amigos, né? Por isso que eu, no meu trabalho, por exemplo, né, de atendimento, de coach, de mentoria, não posso fazer esse trabalho com um amigo, com uma pessoa da família, porque eu estou no emocional envolvido, eu não vou conseguir ajudar, né? Porque tem que ter uma racionalidade, por mais que tenha um amor, por mais que tenha se colocar no lugar do outro, ouvir, perceber, não criticar, não julgar, não rotular, porque é isso que a gente tem que aprender, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então, o eixo da empatia é essa questão da conexão, o saber ouvir, né? Ouvir não é escutar, ouvir é entender o que a outra pessoa quer lhe passar. É vivenciar cada palavra e esperar a outra terminar de falar para você ter a palavra. É o que a gente fala da escuta ativa. Você está ali olho no olho, não é? A pessoa está falando e você está, não, mas ela podia ter feito isso, aquilo. Como é que ela não percebeu isso antes? Como é que ela deixou chegar nesse ponto? Não é isso. Ela quer que você ouça e é olho no olho. Você olhando, você acolhendo com seu olhar e você falando na hora certa. É preciso praticar, silenciar, entrar em conexão com o outro e nunca julgar. Aí aqui tem um desenho, né, indiano. O problema é que a gente escuta já pensando em retrucar e não em compreender. A gente já quer, mas por que você vai fazer isso? Por que faz aquilo? Por isso que às vezes, em alguns momentos, é mais adequado você procurar até um amigo que você perceba que vai te ouvir, vai te acolher, até do que alguém da tua família. Porque alguém da tua família está cheio de intimidade, mas você, como é que fez isso de novo? Né? Então, às vezes, você vai procurar fora, porque não é isso que você quer ter acolhido. E é isso que a gente tem feito, é isso que faz essa frase, juntos somos mais fortes.
porque é esse acolhimento que é necessário. E aqui eu trago o Rubem Alves, né, um escritor também, e ele tem esse pensamento: o ato de ouvir exige humildade de quem ouve, e a humildade está nisso, saber não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que os outros sejam mundos, que o outro veja mundos que nós não vemos. E ele destaca: ouvir com humildade, com o coração é possível. Né? Então isso, a gente fecha a questão aí da empatia, que é muito importante, que é o que a gente está fazendo. E quanto mais a gente fizer, mais a gente vai fazer melhor, porque é hábito, né? E tudo muda com hábito. E aí a gente fala, para finalizar, do amor, né? O Evangelho, ele nos traz, no capítulo, eu boto um monte de coisa para eu poder entender aqui. No capítulo Amar ao seu próximo como a si mesmo, algumas citações, né? Jesus foi provocado pelos fariseus, né? E um fariseu, doutor da lei, pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento da lei, né? Quando há uma divergência entre fariseus e saduceus, né, que se reúnem, e aí um desses fariseus aí pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus fala: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a alma e de todo o vosso espírito. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Está em Mateus capítulo 22, 34 e 30. Né? E isso é o que é de mais importante, né? Resumem todos os outros mandamentos, resume todos os ensinamentos de Jesus, né? Não te desesperes em vão. Se te sentes excruciado, triste, acabado, né? Arrasado por problemas de dores, recorda-te de Jesus e deixe-te por Ele conduzir. Isso é de Joana de Ângeles, né? E eu vou ler aqui muito rapidamente alguma coisa sobre o amor, que está nesse capítulo do amor, amar ao seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer com que para os outros, o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que deseja para si. Quando a gente entender isso, tudo vai melhorar. Né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens a tomarem por normas da sua conduta de vida. De vida é por minha conta, tá? Ajuda que não. E por base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem disseminações, mas união, concórdia e benevolência mútua. Tudo isso que está acontecendo é para as pessoas perceberem um pouco isso, que é preciso amor, é preciso respeito, é preciso ajuda. É preciso evitar o egoísmo, é preciso evitar a violência, é preciso evitar o desrespeito, a deslealdade, as guerras, né? E na instrução dos Espíritos, a lei do amor, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O homem não tem senão instintos, mas esses instintos avançados e corrompidos não têm senão sensações, mas se for instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então os seus instintos lá dos primórdios, ao longo do tempo, evoluindo, lapidado com tudo que Jesus tem ensinado e ensinou, se transforma em amor. Não é um amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco
todas as aspirações e todas as revoluções sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Porque quando a gente ajuda um amor necessitado, quando a gente faz uma campanha, é por amor e a gente está melhorando essas questões sociais, essas desigualdades, né? Tantas pessoas lutam por isso, tantos heróis, tantas pessoas, tantos ícones a gente teve e a gente tem. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo, né? Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade toda. Então tudo isso que está acontecendo vem mostrar que a humanidade precisa se unir, porque como a gente viu em algumas psicografias, né, explicando a pandemia, poderia ter vindo uma guerra e ter disseminado, mas aí a guerra vai trazer o quê? Ódio, rancor, raiva, violência. Não, trouxe um vírus para que se unissem no mundo inteiro, para que se lutassem para poder minimizar todas essas questões, né? Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática, que é o amar. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam feito, mas fazeis, ao contrário, todo bem que está em vós poder lhes fazer. Então é isso que a gente precisa, fazer o bem. E para a gente encerrar, eu trouxe também da internet, do Instagram, do empreendedor influencer, algumas frases que é um senhor, é um vovô sentado com o filho no colo. Então ele diz o seguinte: o ruim sempre está abrindo passagem para o bom, né? Quantas coisas boas a gente tem aprendido? Porque tem, se a gente fizer avaliação, a gente está mais unido, né? Com familiares, com amigos, a gente está ajudando mais, a gente está tendo mais consciência que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa viver o hoje, porque a gente está vivendo muito no futuro, planejando muitas coisas materiais, planejando ter muita coisa, esquecendo de ser no dia a dia, né? Então, o ruim sempre está abrindo passagem para o bom. Não tem uma música que era de uma novela, eu já falei várias vezes, tudo que acontece na vida de ruim é para melhorar, né? O ruim é o erro, sempre, o ruim e o erro sempre traz experiências. Tire lições de cada situação que você vive, das situações que não são boas. E é aquela pergunta que a gente já falou aqui, né? Não é por que isso está acontecendo, para quê? Quando a gente começar a pensar nisso, para que isso está acontecendo, a gente tira a lição, a gente aprende e a gente muda o nosso pensamento e o nosso comportamento. Nenhuma tempestade vai durar para sempre. Depois da tempestade vem a bonança. A gente tem que ter a fé, a esperança em Jesus, em Deus, de que tudo isso vai passar. A vida é feita de ciclos, não há mal que dure para sempre, reforçando. E a última, vamos nos fortalecer com esses tempos que a gente está vivendo. Vamos saber aproveitar para quando os dias melhores chegarem. E vamos nos fortalecer, vamos cuidar da nossa saúde, da mente, do corpo, da alma, vamos evoluir, vamos praticar a empatia, a caridade, o amor, vamos acolher, né? Não somos samaritanos como Chico, Maria Teresa de Calcutá, Givaldo e etc. Mas a gente precisa aprender e seguir esses exemplos, né? Porque somos a média das 5 pessoas com que mais a gente convive. E se a gente modela, que é uma técnica que tem, né? 2 ou 3 pessoas que você considera que são importantes, que são boas e que você tem como exemplo, modelar e fazer dentro da nossa realidade o que elas fazem, agir, pensar. Então é isso que a gente precisa aprender. Escolha pessoas que você admira
Podem ser personalidades ou não, podem ser pessoas do dia a dia, um vizinho, um amigo, seu pai, seu marido, seu namorado. Em algumas coisas que você admira, que eles têm de ações e atitudes, e faça. Né? Adapte para você e faça. Né? Então, essas são as mensagens de hoje. De juntos somos mais fortes, através da esperança, da empatia, do amor, do acolhimento que a gente deve continuar a ter uns com os outros. Uma boa noite e muita gratidão por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos a nossa querida irmã por uma mensagem tão importante nesse momento, muito difícil para toda a humanidade, né? Então, meus irmãos, agora já que tivemos essa mensagem, essa reflexão, vamos mais uma vez agradecer a Deus nosso Pai por nos permitir mais um momento de estudo, mais um momento de mensagens edificantes que nos fortalecem para continuarmos a nossa caminhada, até porque somos espíritos eternos. Precisamos sim melhorar com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, para cada vez mais podermos nos tornar espíritos melhores e com isso nos libertar dessas dores e sofrimentos que são necessárias como ferramentas de aprendizado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez, Mestre querido, por estar aqui conosco, por estar cuidando de cada um de nós. Obrigado, Germano, que há 88 anos, 39 anos, que essas portas se abriram, está conosco nesse trabalho incansável e muito mais do que esses 89 anos, porque antes dessas portas se abrirem, onde os nossos irmãos encarnados se organizavam para começar um trabalho nessa casa, a espiritualidade já se movimentava para poder dar o suporte a nós ainda tão imperfeitos. Então, obrigado, Germano, e a toda a legião de trabalhadores invisíveis da espiritualidade por esse trabalho de tanto amor e tanta dedicação. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, com a nossa gratidão, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.